Now moving on to part of our history as a Agora estamos church. chegando para uma parte da nossa história da igreja. One of our early schools of our denomination is the Avondale School in Australia. Uma das nossas escolas da denominação adventista é uma escola que se chama Avondale, que fica na Austrália. Ellen White herself was there to help establish this school. Ellen White, por si mesma, estava ali ajudando a dar início nessa escola de missões de Avondale. God was giving her a vision of how this school should be run. E Deus deu a ela visões de como essa escola deveria ser conduzida. And so it was like a model school Era como se fosse uma escola modelo, that was to be replicated. que deveria ser replicada. Read this statement here. Deus abençoará as escolas dirigidas segundo o seu desígnio. Quando trabalhávamos para estabelecer a obra educativa na Austrália, o Senhor revelou-nos que essa escola não se devia modelar segundo qualquer outra estabelecida no passado. Devia ser uma escola modelo. Foi estabelecida segundo o plano que Deus nos deu, e Ele a tem feito prosperar. So she helped with the curriculum. Ela ajudou com o currículo, It was very mission focused. e era um currículo muito É. focado nas The missões. students were out in the communities working. Os alunos trabalhavam na comunidade, They were learning the sciences. aprendiam as They were ciências, learning the scriptures. aprendiam as escrituras, They were learning health. aprendiam sobre There was saúde, practical work. e havia também o trabalho So prático, they were developing skills. e eles desenvolviam habilidades, And they were to leave there to help start similar schools. com o propósito de que ao saírem dali derem início a outras escolas semelhantes a essa. The next school I want to talk about is the Madison School. E a próxima escola que eu gostaria de falar é sobre a escola de Madison, Founded in 1904. que foi fundada no ano 1904. Ellen White herself was also helping to establish this school. Ellen White também esteve ali ajudando a fundar esta escola. It was the director of the president of the Emmanuel Missionary College, E foi o presidente da Escola de Missões Emanuel, who had moved the school from Battle Creek into Berrien Springs. que tinha mudado a escola de localidade de Battle Creek até Berrien Springs. Today that school is called Andrews University. E hoje essa escola se chama Universidade de Andrews. It's always been the center of Adventist education. É o centro da educação adventista ali nos Estados Unidos. The president of there knew that there needed to be another school in the south. Mas o presidente dali sabia que eles precisavam de uma outra escola no sul dos Estados Unidos. So he left that school, came down to Tennessee, Então ele saiu daquela escola e foi até o Tennessee, the beautiful state of Tennessee where Brad is from, o estado lindo do Tennessee de onde vem o Brad, and started a mission school. e começaram uma escola de missões. There were not very many Adventists in the south. Não haviam muitos adventistas ali no sul. It was quite poor, still recovering from the Civil War. Era muito pobre, eles ainda estavam se recuperando da guerra civil. But he had a passion because God was calling people to go down south. Mas ele tinha uma paixão muito grande e sabia que Deus o tinha chamado para ir até o sul. And if the work is going to grow, E se a obra aqui vai crescer, there needs to be a school that trains workers. para que a obra cresça aqui, nós precisamos de uma escola para treinar os trabalhadores. Lay people need to be trained for service. As pessoas leigas precisam ser treinadas para o serviço. And so E.A. Sutherland was his name. Então este homem chamado E.A. Sutherland He felt called to go down and start a small school. sentiu o chamado para descer para o sul e começar esta pequena escola. His first thought was to not have so much stress, O pensamento inicial dele foi: eu não quero ter muito make a estresse. small school, A gente vai fazer uma escola pequena help the local people. e ajudar as pessoas ali locais. But God told him otherwise. Mas Deus falou para ele algo diferente. Sister White said to him, A irmã White disse para ele: "You are aiming too low. a sua meta é You muito baixa. have too much experience for that. Você tem muita experiência para esse seu pequeno alvo. God wants you to start a big school. Deus quer que você comece uma escola bem A grande. school that will train people that will go start other Uma schools." escola bem grande que vai treinar outras pessoas a darem início a outras And escolas. so he began to get a vision for this. Então ele começou a ter uma visão para isso. And he put his life into this work. E dedicou a sua vida para esta obra. The Madison School, which is
located outside of Nashville, Tennessee, A escola de Madison, que fica logo ali perto da cidade de Nashville, no Tennessee, was to train lay people era para treinar as pessoas leigas to give their lives to God's service para que eles entregassem a vida deles ao serviço do Senhor, in foreign mission work, na missão além mar, to spread the gospel to the whole world, espalhar o evangelho por todo o mundo and of course to also work locally. e, claro, também trabalhar ali na região deles. Again, it was a model school, a template. Essa escola também foi como se fosse uma escola modelo, um template. Now- Como se diz template? Template? This is a statement found in a little pamphlet about that school. Essa aqui é uma citação que foi encontrada em um panfleto nos escritos de Ellen White que fala sobre essa escola. O tipo de educação dada na escola de Madison é considerada como um tesouro de grande valor por aqueles que levam a obra missionária para terras estrangeiras. Se muitos outros em diferentes escolas tivessem recebido esse treinamento, nós seríamos um povo espetacular para o mundo, para os anjos e para os homens. A mensagem seria rapidamente carregada para todo mundo e almas agora na escuridão seriam levadas à luz. So this council tells us Este conselho nos diz que if we were to have many schools like this, se nós tivéssemos muitas escolas como esta and God's people were going around the world working for Him, e o povo de Deus fosse ao redor do mundo trabalhando por ele, Jesus would come very soon. Jesus voltaria muito em breve. Maybe it would look like in the early church, Talvez parecesse até como a igreja primitiva, when the gospel was being preached to every person. quando o evangelho foi pregado a todas as pessoas. And so there was an appeal to us as a people Então havia um apelo para nós como povo de Deus, to start more schools like that. para começar mais escolas como esta. Can you read that statement? Todo esforço possível deveria ser empregado no estabelecimento de escolas do modelo de Madison. Aqueles que entregam seus recursos e influência para ajudarem essa obra estão auxiliando a causa de Deus. It is so important for the health of God's church that we have mission schools É muito importante para a saúde da Igreja de Deus que existam escolas de missões, that are giving people a vision, porque elas dão ao povo de Deus uma visão, equipping them, training them, os equipa e os treina, and sending them out e ajuda a enviá-los além mar, to preach the gospel. para pregar o Evangelho. So, the schools of the prophets, As escolas dos profetas, Paul's evangelism schools, as escolas de evangelismo de Paulo, the Waldenses, os valdenses, Avondale, Avondale, Madison. a escola de Madison. There are certain things in common with these Nós schools. encontramos algumas semelhanças, alguns traços comuns entre elas. They all had a balance of work and study. Todas essas escolas tinham um equilíbrio entre trabalho e o estudo. The education was based on the Word of God. A educação ali dada era baseada na palavra de Deus. The students were taught to be self-supporting. Os alunos também foram ensinados a serem autossustentáveis. There was a clear purpose for being there. It was evangelistic. Havia um propósito bem claro sobre estar ali, era um foco And they evangelístico. all were training people that would go off and train others. E todos ali estavam sendo treinados para saírem dali e treinarem outras pessoas. So there's a multiplying. Havia ali um senso de multiplicação, There's a spreading. um senso de espalhar o que eles tinham aprendido. And so there were, just to take a little closer look at the Madison model, Para que nós analisemos um pouquinho mais sobre este modelo da escola de there were Madison. 3 main parts of their education. A educação deles era dividida, o currículo deles ali era dividido em 3 partes individuais de educação. Okay? Number 1, O primeiro, they were to train teachers. não, na verdade não foi o currículo, mas foi o propósito daquela escola, dividido em 3 partes. Okay, O primeiro foi para a formação de professores. Teacher training was a large part of that school. Era muito importante fazer o treinamento desses professores ali na escola. It was agriculture, Também a agricultura and there was medical missionary training. e também o treinamento médico missionário. The agricultural arm also included a lot of other practical work. O braço da agricultura também envolvia muitos outros trabalhos práticos. And so the students there were learning how to farm, Os alunos ali estavam aprendendo a trabalhar a terra, how to build, como construir, how to run business, como conduzir negócios. and the school began to grow.
and grow E a escola and começou grow. a crescer, crescer e crescer. They had dozens of businesses associated with this school. E eles tinham dezenas de negócios que estavam diretamente associados a essa escola. Students left there with practical skill, Os alunos que saíam dali saíam com habilidades práticas intellectual training, e também treinamento intelectual, knowledge of the scriptures, conhecimento das escrituras also medical missionary work. e também sabiam a obra médico And they were missionária. specifically taught how to be teachers E eles foram especificamente ensinados em como ser professores, because this was their vision. porque esta foi a visão que eles tinham. The staff worked sacrificially. Os funcionários trabalhavam duramente ali, se sacrificavam. They earned $13 per month. E sabe quanto eles ganhavam por mês? $13. Now, some of this, I want to show you a little book here. Eu quero te mostrar um livro que eu tenho. I just finished reading this last year, a book about this Eu school. terminei de ler esse livro no final do ano passado e é um livro que fala sobre essa escola. Written by one of the founders, E foi escrito por um dos fundadores da escola. Percy McGann. Seu nome é Percy It McGann. was E.A. Sutherland and Percy McGann that started the Madison School. Dois homens juntos, E.A. Sutherland e Percy McGann, que começaram essa escola. Percy McGann left the school in 1912 Em 1912, Percy McGann saiu dessa escola to go start another school para dar início e fundar uma outra escola in California. na Califórnia, That school is called Loma Linda. que se chama Loma Linda. If you go to Loma Linda today, you'll see a statue of Percy Se McGann. você for a Loma Linda, no dia de hoje você vai ver ali uma... Não é uma estátua, como chama? Um monumento do Percy McGann. Como se fosse uma estátua dele, na verdade. So he wrote this while he was on his way to Loma Linda. E ele escreveu isso quando estava a caminho de Loma Linda. And he explains some of the challenges that they faced. E ele fala sobre muitos dos desafios que eles encontraram. The focus that they had, O foco que eles tinham, how they struggled financially, como eles passaram por dificuldade financeira, how God kept opening the way for them, mas também como Deus continuou abrindo muitas portas para eles. and how the school grew and was blessed. E como essa escola continuou crescendo e foi muito abençoada. They started with 20 students, Eles começaram a escola com 20 alunos. and by 1912 they had 70 students. E em 1912 já tinham 17, how many? 70. 70 alunos. But these students were going to start other schools. E estes alunos estavam saindo dali, dando início a outras escolas. One of the very first Adventist missionaries to Cuba were from the Madison School. Um dos primeiros missionários adventistas que foram para Cuba saíram dessa escola de Madison. Brother Calvin and Orrin were students at Madison. Eles saíram da escola de Madison, eles eram estudantes ali. In the first year, 1904, Em 1904, no primeiro ano, they spent 1 year at Madison, ficaram um ano em Madison, and they went to Cuba. aí foram para Cuba. They spoke no Spanish. Nenhum deles falava espanhol. They just went by faith, Foram pela fé permanently. They went there to live. e foram lá para viver. Não foi What- uma viagem curta. It wasn't a mission trip. Não era só uma viagem curta They were missionária. going to establish our message there. Nós estamos aqui para estabelecer a mensagem adventista em Cuba. I think they were about 21 years old. E eu acho que esses jovens tinham mais ou menos 21 anos de idade. So they went there. E eles foram para Cuba, They began to do some carpentry work começaram a trabalhar como carpinteiros, and some farming. também trabalhando a terra, Started teaching the locals some of their Com- practical skills. começaram a ensinar as pessoas da região They deles as learned- habilidades práticas que eles tinham, They learned Spanish, aprenderam espanhol and they raised a little money e conseguiram então um pouco de dinheiro from their own family and their own pockets. que veio ou do seu próprio bolso ou And da they bought família. a little piece of land, Compraram um pedacinho de terra and they started a mission school e there. começaram ali uma escola missionária. And E.A. Sutherland found out about it, E quando E.A. Sutherland descobriu isso, and he came to visit in the year 1910. ele resolveu ir visitar essa escola em 1910. And by that time, the school was very well established. E a escola já estava bem estabelecida ali. Many Adventist churches had been started, Muitas igrejas adventistas tinham sido fundadas. and it was the beginning of the Adventist mission in Cuba. E aquilo foi o início da missão adventista em Cuba. Also, some of the early missionaries were Brother Alden and Brandon Mulford. Outros missionários que estavam ali eram o irmão Alden e Braden Mulford, So they established a school only about 30 minutes away from Madison.
que começaram uma outra escola missionária mais ou menos 30 minutos longe de Madison. They had 80 students there. E ali eles tinham 80 alunos. And Alden got so good with agriculture E este homem, o irmão Alden, ficou tão bom e tão prático na agricultura his new farm was so successful que a sua fazenda era tão bem sucedida that the government in Nashville asked him to be one of their teachers que o governador, the government, in Nashville, the state. o estado de Madison pediu para ele ser um dos professores de agricultura ali para as escolas. He was teaching agriculture to over 400 people from the state of Tennessee. E ele estava dando aulas de agricultura para mais de 400 pessoas ali no estado do Tennessee. They had a strong influence. Eles tinham uma influência muito grande. So he later left. He also left that school E ele também saiu dessa escola and started another one, e começou uma outra escola and also similarly successful. que teve mais ou menos o mesmo sucesso. Then this brother Staines E então o irmão Staines felt called to start a school for the blacks of the South. sentiu um chamado muito grande para começar uma escola de missões para os negros no sul. And that was called the Hillcrest School. E a escola se chamava Hillcrest. It was very successful. Foi uma escola de muito He sucesso. taught them how to work with landscaping and nursery, like growing trees. Ele ensinou eles a trabalharem com jardinagem e também com árvores e tudo. They were selling these trees to the richest people of Nashville. E eles estavam vendendo essas árvores para as pessoas mais ricas ali da cidade de So Nashville. they learned how to support themselves. E eles aprenderam a se sustentarem financeiramente. And they became missionaries for God. Estes se tornaram missionários para Deus. Then somebody from the Hillcrest School caught the vision and said, we need that in Mississippi. Alguém da escola de Hillcrest que tomou para si essa visão disse: a gente precisa de uma escola assim lá em Mississippi. So they replicated the model. Replicaram o modelo Then they traveled east e viajaram então para o leste, towards where I'm from. perto de onde nós moramos. Well, I should say where Brad's from. Ou talvez eu não vou dizer onde nós moramos, mas Where de I onde vem live. o Brad Okay. e de onde eu moro. And they started a little school on Sand Mountain. E começaram uma escola ali numa cidade que se chama Sand Mountain. Then another brother came to the Madison School. What did you say? Then another man came to E um Madison. outro homem que veio até a escola de Madison He was a physician, era um médico. and he came to Chattanooga to start the first sanitarium for Chattanooga. Veio para a cidade de Chattanooga para começar o primeiro sanatório, a primeira clínica de saúde na cidade de Chattanooga. Wildwood was not the first lifestyle center for Chattanooga. O Wildwood não foi a primeira clínica de saúde ali na região de Chattanooga. Then there were many other schools. E muitas outras escolas foram fundadas. Lawrenceburg, Portland, Tennessee, Chestnut Hill, Sequatchie Valley, Paradise Ridge. I'm not gonna repeat it. It's all the same. And so all of these schools at the end of let me mention something here. Antes de continuar, eu preciso mencionar algo aqui. All that I have mentioned, so all of these schools that I just talked about, Todas essas escolas que eu mencionei até agora, there was 12 of them in total, havia mais ou menos 12 no total, ou 12 no total, were children of this project in the first 8 years. foram filhos desse projeto nos seus primeiros 8 anos. That all comes from this book here, Tudo está escrito neste livro, written by the man that started the school escrito pelo homem que fundou a escola de in Madison 1912. em 1912. So in those first 8 years, that was all of the fruit from that school. E nos primeiros 8 anos eles tiveram 12 escolas fundadas como frutos dessa escola. In fact, if you were going to get accepted to the school, you had to commit yourself to mission. Aliás, se você quisesse ser aceito como aluno nessa escola, você tinha que se comprometer em ser um missionário. If you were not interested in missionary work, they wouldn't take you to the Se school. você não estava Yeah. interessado verdadeiramente em missões, eles não aceitariam você They ali. were there for a reason. Eles estavam ali Okay? And por uma razão. they were focused on it. E estavam focados nesse And it made propósito. the church prosper. Isso fez a igreja prosperar The muito. church grew. A igreja cresceu. This was the darkest part of the United States. Na parte mais escura dos Estados Unidos. Nobody wanted to work in the South. Ninguém queria trabalhar no sul. All the Adventists were in the north Os adventistas estavam todos concentrados na parte norte and in the West Coast. e também na costa oeste. But if you go to the United States today, Mas se você hoje for para os Estados Unidos, the Southern Union a União is the Sudeste, is the a União do largest Sul,
is the largest union in the North America division. A União Sul dos Estados Unidos é a maior união in the division In the United States. nos Yeah. Estados Unidos. Okay. And a lot of that is due to the work of all these missionaries from the Madison School. E esse resultado se acarreta muito a esse trabalho que deu início pelos missionários que saíram da escola de As Madison. the years progressed, there was 40, 50 ministries that started in the South from the Madison students. Conforme o passar dos tempos, mais de 40 ministérios se fundaram através da influência da escola de Madison. They would have conventions every year. Eles faziam essas convenções, essas reuniões anuais. This is a picture of the very first convention. E aqui você vê a foto do primeiro congresso anual que eles tiveram. E.A. Sutherland is in a bow tie right in the front middle. E ali na parte frontal, na parte da frente, no meio, você vê E.A. Sutherland com uma gravata borboleta. And the people I just talked about are the ones that came for this convention. E as pessoas que eu mencionei, todos esses nomes, são as pessoas que vieram para este primeiro congresso. So this is some of the inspiration why we have a little meeting like we've had this week. E eu gostaria de mostrar isso para você ver a inspiração do motivo pelo qual nós tivemos essa reunião aqui essa It's semana. important to fellowship together, É importante você se commune, confraternizar, yeah, inspire one another, learn from one another. inspirar um ao outro e Okay. aprender um do outro. I'm finishing now. Eu estou terminando. God has always given us the job to multiply. Deus sempre nos deu a tarefa de multiplicar. I was really impressed with the children's story this morning. Eu fiquei muito impressionado com a história das crianças nesta manhã. This church is following the command, the first commandment to man. Porque essa igreja está seguindo o primeiro mandamento dado ao homem. Be fruitful and multiply. Multipliquem-se. Okay? That was the very first commandment. Foi o primeiro mandamento dado ao homem. And this is a commandment for all of us. E é um mandamento para todos nós. But it doesn't only mean having children. Mas esse mandamento não significa apenas tenham filhos. Noah was also told to multiply. Noé também foi comandado a multiplicar-se. I don't have time to go through all these verses. Nós não temos tempo para analisar cada um destes versos. But Abraham, Mas também Isaac, Abraão, Isaac, Jacob Jacó, were all told to multiply. They were Todos- given promises. todos receberam promessas de que deveriam se multiplicar. Israel, Até in mesmo general, em Israel em geral, was to spread to the whole world. deveria se espalhar por todo o mundo. The disciples Os discípulos também were to multiply themselves, deveriam se multiplicar to spread God's love around the world. e espalhar o amor de Cristo ao redor de todo o mundo. And this is also our work, E essa também é a tarefa de nós, to multiply. de se multiplicar. So let me ask you, Então deixa eu te fazer uma pergunta. are you multiplying? Você tem se multiplicado? Okay. Take time to mentor somebody. Tome o tempo para ser um mentor de uma pessoa. Take time to reach out to others. Tome o tempo para alcançar uma pessoa. People that don't know the Lord. Pessoas que não conhecem ao Senhor. We are to be disciples Nós deveríamos sermos and disciple discípulos makers. e fazedores de discípulos. We are to multiply ourselves. Devemos nos multiplicarmos. Okay? Maybe you're running an institution. Talvez você está conduzindo uma instituição. Think of how to multiply. Pense em uma maneira como você pode se How multiplicar. can my little ministry help start another ministry? Como que esse meu pequeno ministério pode dar início a um novo I don't ministério? know what kind of work you may be in, Eu não sei que tipo de trabalho você tem, but I know that this is a command of God, mas eu sei que este é um mandamento de Deus. that we multiply. Que nos Because multipliquemos. God wants to see a great number in heaven. Porque Deus quer ver um número muito grande lá no céu. And if we are to fulfill our mission, E se nós devemos cumprir com essa missão, we must multiply. nós precisamos nos This is our multiplicar. command for us. Este é um mandamento para cada um de nós. This is how God wants to do É for assim us que é o que Deus quer fazer por nós and through us. e através de nós. And so the need for mission schools are great. A necessidade de escolas de missões ainda é muito grande. Adventist schools Escolas adventistas with a mission mind, que tenham uma visão, uma mente missionária, training young people treinando os jovens for a life of service. para uma vida de serviço. Okay? And we should be encouraging our young people to get involved in the mission field. E nós deveríamos encorajar os nossos jovens a se envolverem
na missão. There is still a great work in front of us to do. Existe uma obra muito grande ainda perante nós. Who will do it? E quem que vai fazer essa We obra? can't think it will always be somebody else. A gente não pode manter em mente que sempre haverá uma outra Maybe God is pessoa. calling somebody here right now. E talvez hoje aqui Deus está chamando alguém. Don't sit on your talents. Não sente em cima dos seus talentos. Give yourself to my service. Entregue-se ao meu serviço. Don't be afraid. Não tenha medo. If you're in God's hands, you're in the safest Se hands. você está nas mãos de Deus, você está nas mãos mais seguras. There's always been sacrifice to advance God's cause. Sempre existiu sacrifício para que nós víssemos o avanço da obra de Deus. Do we expect somebody else to do that? Mas será que a gente tem que sempre esperar que outra pessoa faça esse Or is sacrifício? God talking to us? Ou será que Deus está falando conosco hoje? Okay. Let us pray this morning Nesta manhã eu gostaria de que nós orássemos that we will leave this church para que saíssemos desta igreja thinking in our heart and our mind, pensando na nossa mente e no nosso coração, how can I share what God has given to me? como que eu posso compartilhar aquilo que Deus deu para mim? How can I make my experience Como que eu posso fazer com que a minha experiência somebody else's experience seja a experiência de uma outra pessoa? and thereby multiplying? E então que isso continue se And multiplicando, they go to share with somebody else. para que estes compartilhem a experiência deles com outras I hope pessoas. Jesus will come very soon. Eu espero que Jesus volte muito em breve. But we have a tremendous job in front of us. Mas nós temos um trabalho muito grande perante nós. Let us keep focus. Mantenha o foco. Not let anything distract us. Não deixe que as distrações deste mundo venham até ti. So maybe there's somebody today E talvez exista alguém aqui that hoje feels especially convicted que sente uma convicção especialmente to make a feita a ele change para uma mudança and to do something that God is calling you for. e fazer algo que Deus está te chamando. If the Holy Spirit has been pricking your E conscience se você sente que o Espírito Santo está ali cutucando a sua and consciência there's something you know you need to do e que você sabe que existe uma coisa específica que você precisa fazer and you've been putting it off, e você tem aberto mão disso, but you want to make a commitment to Him this morning, mas hoje você gostaria de se comprometer com Cristo, I'm just going to ask you to stand to your feet. eu vou pedir que você fique em pé. It's not a general appeal. Não é um apelo geral. Not expecting everybody to Eu stand. não estou esperando que todos fiquem em pé. We're all going to stand soon and pray. Logo nós vamos ficar em pé e orar. But somebody here needs to make a decision. Mas eu gostaria de que a pessoa que ficasse em pé To give seja them- essa pessoa que precisa tomar a decisão To give themselves unreservedly to God's cause. para se entregar sem reservas para a obra de Deus. Is anyone here willing to make that decision this Alguém morning? aqui hoje gostaria de tomar essa decisão? You don't have to leave your pew. Just stand where you are Você não precisa sair do seu banco, você pode ficar onde você está and say, "Here I am, e Lord. dizer: aqui estou, Senhor. Send me. Eis-me aqui, envia-me a mim. I see the need Eu vejo a necessidade and I want to fill it." e eu quero preencher essa necessidade. Praise God. Louvado seja o Senhor. Is there anybody else? Alguém mais? Just a few more seconds here Eu vou dar mais alguns segundos and we're going to have prayer. e nós vamos orar. God is so good to us. Deus é muito bom para nós. Let us not keep it to ourselves. Não devemos guardar isso para nós We mesmos. can't do that. A gente não pode fazer We isso. must share. Precisamos compartilhar. Let us support those that are working in the foreign mission E field. devemos também apoiar aqueles que entregaram a vida para a missão estrangeira. Let us support mission schools Vamos também dar o nosso apoio às escolas de that are missões sacrificing to train people. que estão diariamente sacrificando para o treinamento desses And may we jovens. be faithful E que sejamos fiéis till Jesus comes. até a vinda de Jesus. Let's all join together and Agora stand. vamos todos ficar em pé para orar. Bow our heads. Dear Father, Querido Pai, we thank you for your love, te agradecemos pelo seu amor and we thank you for the great responsibility, e pela grande responsabilidade, the great calling pelo grande chamado to be about our Father's business. para estarmos ocupados na obra do nosso Pai. We are your hands. Nós somos as suas mãos. Help us, Lord, to be faithful to do what you call us to do. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis para cumprir a tarefa que o Senhor nos chamou. Please give us more faith.
Dá-nos mais fé, Fill us with your Holy Spirit. preencha-nos com o seu Espírito Santo May we have a genuine experience with you. e que tenhamos uma experiência genuína contigo. And may that experience multiply. E que essa experiência multiplique-se. May our experience influence E others que essa experiência cause uma influência nos outros. as we reach out. Para nós, ao alcançarmos as outras pessoas, Please bless each one here that's made a decision this morning. eu peço para que o Senhor abençoe cada um aqui que tomou esta decisão nesta manhã. Give them strength to hold to this commitment. Dê a estas pessoas força para que eles fiquem firmes neste propósito. Bless those church leaders that are with us this morning. Abençoe também, Senhor, os líderes da sua igreja que estão aqui They hoje. carry a heavy load. Sabemos que eles carregam um fardo bem grande. Fill them with your Spirit. Dê a cada um deles o teu Espírito Santo. There are ministry leaders here. Temos aqui também líderes de muitos ministérios. Please bless them with your Spirit. Abençoe-os também, Senhor, com o teu Santo Espírito. Give them courage, Dê a eles coragem, faith, fé and love for e souls. também um amor por almas. May we not get distracted by the world around us, Ajuda-nos a não nos distrairmos com o mundo ao nosso redor the things of the world, e com as coisas deste but may mundo, we be focused on our mission. mas que estejamos sempre focados na nossa missão. We pray that you will go with us now. Oramos para que o Senhor vá conosco. Thank you so much, Father. E obrigado, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.